Saudações judocas, estamos aqui para falar desse ambiente, nessa quarta aula, desse ambiente que envolvia esse período dos Shitennou. E vamos contar um pouquinho dessas realizações deles durante esse período. O que esses caras fizeram? Bom, o ambiente em que eles treinavam e se formavam, ele era um período muito relacionado a uma grande rivalidade que se construiu. Essa rivalidade é a rivalidade Kodokan versus Totsuka Ryu ou Totsuka Yoshin Ryu. Porque o Nihonden Kodokan Judo, que é o nome completo do judô, ele tinha essa rivalidade com a Totsuka Yoshin Ryu. A Totsuka era uma escola que praticava o mesmo judô ou jujutsu, né? Porque eles não mudaram o termo para judô, então eles praticavam jujutsu da escola Yoshin Ryu. Ela era uma descendência da Yoshin Ryu, ok? Hikosuke Totsuka era um poderoso sensei da escola de Jujutsu Yoshin Ryu, a maior no período pós-shogunato. Então, nesse período que nós estamos falando aqui, depois de 1860. Pregando a manutenção dos treinamentos no mesmo estilo dos antigos dojos dos grandes clãs samurais. A gente falou de alguns clãs desses aí. No mesmo período, Jigoro Kano funda o Kodokan Judo, que representa a tentativa de manutenção das técnicas e do conhecimento do Jujutsu, dentro de uma proposta nova de treinamento, valorizando tanto a ciência quanto os ideais confucionistas de desenvolvimento físico e mental simultaneamente. Ok? Então, é óbvio que esse embate ia acontecer. Você tem um cara que toda a filosofia dele é baseada em quê? Em tentar pegar essas pessoas que não foram compradas por esse discurso imperialista do imperador, falar com eles, olha, esse período aqui que era grande, esse período que era bom, não sei o quê. Então, esses caras, essa galera aqui, pregava, olha só, os samurais eram fortes, os samurais eram guerreiros, os samurais, lembra do que os samurais faziam. Você não quer ser um samurai também? Eu tô te oferecendo esse treinamento aqui agora. Todo mundo pode ter esse treinamento de um samurai. Então ele pegava nesse discurso. E você tem do outro lado um cara, que é o Jigoro Kano, que queria preservar as técnicas, preservar os valores. Sim, Jigoro Kano queria preservar os valores praticados nos dojos, o conhecimento do Jujutsu, mas ele introduzia, primeira questão, uma proposta diferente de treinamento. Envolvia ciência, envolvia várias vertentes filosóficas, inclusive vertentes filosóficas ocidentais, muita gente fala isso e é verdade. Mas a principal vertente filosófica, e eu tenho várias discussões com amigos filósofos, inclusive amigos faixas pretas de judô, mas eu acredito que a principal vertente filosófica era a vertente confucionista, que trabalhava, porque toda hora o Jigoro Kano, todo o texto, todo o material dele você escuta falando desenvolvimento físico e mental, físico e humano, físico e espiritual. Então é esse mente sã e em corpo são. O tempo todo os textos do Jigoro Kano falam disso. Então esse equilíbrio, esse taoísmo, né? Até no processo da escolha do do como termo, né? Jigoro Kano não criou o judô. Jigoro Kano escolheu o termo judô para ser aquilo que ele desenvolveu. E a escolha pelo termo do está relacionado, na minha visão, com o Tao, do taoísmo, que foi. Existiu o taoísmo e ele foi discutido por Confúcio, né? Confúcio apresentou uma nova versão do taoísmo, né? Uma versão diferente, mas dentro daqueles valores. Basicamente, Jigoro Kano fez isso com o Jujutsu. Tinha os valores ali do Jujutsu, mas ele trouxe para uma nova roupagem, para uma nova mentalidade. Qual foi o primeiro encontro entre essas duas grandes escolas, né? Tá, o primeiro contato acontece antes da criação da Kodokan. Ocorre uma apresentação da escola Yoshin Ryu na faculdade que Kano estuda, a Universidade de Tóquio,
em Bukyo. Onde é a Kodokan hoje? Atualmente? Em Bukyo, especificamente. Então, Jigoro Kano estudava na Universidade de Tóquio lá. Nesse encontro, Hidemi Totsuka, que é filho de Hikosuki, desculpa, Kano se junta a essa apresentação, mas durante os randoris ele não se sai muito bem, inclusive. Jigoro Kano ainda estava iniciando no Jujutsu, ele toma umas pancadinhas lá, ele se junta à apresentação, participa. O primeiro encontro dessas duas grandes escolas foi ali. A partir de 1884, ou seja, a partir já dos 4 Shitennou estarem na Kodokan, os Dojo Yaburi, ou Dojo Arashi, que são esses desafios, nós vamos falar mais na próxima aula, de uma escola com a outra, essa rivalidade começa a crescer de fato. O que acontecia? Escolas do mesmo porte da Kodokan começaram a propor vários desafios ao Kodokan. E o desempenho do Saigo e do Tomita, ele é muito importante para o crescimento desse nome. Porque quando o Jigoro Kano não estava, eu até falei que o Yamashita tomava as decisões técnicas. E é verdade. Mas os líderes do dojo eram o Saigo e o Tomita. O Tomita era o mais antigo, o Saigo era junto com ele, né? Eles foram promovidos juntos. O Tomita foi promovido primeiro por uma representatividade que Jigoro Kano quis ter. Obviamente foi o cara que começou com ele. Faz todo sentido, né? Então... Mas eles foram faixas pretas juntos. Então ele é dos mais antigos. E eles fizeram a defesa do dojo várias e várias vezes. E aí o que aconteceu é o seguinte. Cada vez que tinha um desafio e o Kodokan ganhava, mais alunos se juntavam ao Kodokan. Bom, o primeiro encontro é uma visita cortês de Kano e seus alunos a um novo dojo que se afiliou aos Totsuka. E aí todos ficaram impressionados com o Saigo, que derrotou todos os oponentes com imensa facilidade. A partir daí, a guerra começa. E nós vamos falar um pouquinho mais desses Dojo Yaburi, que assim, a gente às vezes não entende, mas é um período de poucos anos, tá, pessoal? Isso tudo acontece em muito pouco tempo, mas é muito intenso e é muito importante para o que nós entendemos hoje do tamanho do judô. Se isso acontece de uma maneira diferente na história, hoje talvez a gente estivesse fazendo Jujutsu Totsuka, em vez de fazer Judô Kodokan. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses desafios na próxima aula. Forte abraço!